Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs do Brasil e outros países da língua portuguesa. Eu estou lançando o meu vídeo aqui em português. Eu acabei de fazer o vídeo em inglês, mas eu queria também passar a mensagem para minha família e amigos nos países da língua portuguesa. Eu estava pensando ontem, eu e meu marido, de tarde, no domingo de Páscoa, nós saímos para caminhar não, estava chovendo aqui, então de carro nós saímos um pouco e não precisamos de muito tempo na rua para verificar que a vida realmente mudou muito, né? Quase não existe ninguém na rua, mesmo numa segunda-feira que todo mundo geralmente vai trabalhar. As pessoas estão em casa isoladas e existe muito isolamento, muita solidão, sem dúvida. As pessoas não podem se comunicar como a gente geralmente faz, né? E eu estava pensando sobre isso hoje de manhã e eu me lembrei do apóstolo Paulo. Não muita gente sabe dessa história, mas o apóstolo Paulo, quando ele recebeu Cristo, quando ele teve aquele encontro na estrada para Damasco, com o Cristo ressurrecto, agora eu esqueci como é que é a palavra em português, depois da ressurreição, ele não foi imediatamente fazer a missão de que Cristo mandou para ele, que era para ele chegar e atingir aos gentios, né? Começar a pregar as boas novas do reino para os gentios, nos países do Império Romano. E ele fala o seguinte para os Gálatas, no livro do Gálatas, capítulo 1, versículo 10, começando no versículo, na verdade vou começar no versículo 14. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu país. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem retornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e a Sicília. Enfim, e daí ele fala um pouco das imagens, das viagens missionárias dele aqui. Mas eu quando eu estava olhando aqui, estava vindo nesse capítulo do livro de Gálatas, eu pensei tanto no apóstolo Paulo como no Jesus. Os dois foram isolados, né, de contato com as pessoas para a preparação para o testemunho deles e para o trabalho deles. Jesus, como você sabe, Mateus 4 fala que ele foi para o deserto para se preparar para os 3 anos que ele teria de ministério e eventualmente o sacrifício dele na cruz. O que ele fez durante esses 40 dias que ele ficou? Ele ficou em 40 dias em jejum, ficou buscando a Deus, aprendendo de Deus. Ele era homem assim como Deus, fortalecendo o lado homem de Cristo para que ele pudesse realmente fazer o ministério que Deus estava chamando. Paulo, da mesma forma, quando ele foi salvo, ele tinha muitas dúvidas no coração dele. Pensa um pouco, ele durante toda a vida foi um judeu que chamava o Messias, procurava o Messias assim como os judeus que procuram hoje, que seria um Messias completamente diferente do que como Cristo veio, seria um Messias guerreiro, um Messias rei, que viria para arrebatar, para arrasar, né, o Império Romano. E, enfim, ele tinha que trabalhar com todas essas situações na cabeça dele. Então, o que ele fez? Ele se isolou durante 3 anos, ele ficou em isolamento. Eu tenho certeza, a Bíblia não diz, só fala que ele ficou 3 anos, e na realidade só no livro de Gálatas, mas eu tenho certeza que esses 3 anos foram feitos como preparação
preparação e aprofundamento da relação dele com Deus. Então a minha pergunta para ti hoje é o seguinte: nós sabemos que Deus está no controle, Deus sabe o que vem amanhã, e nós sabemos que o que nós estamos passando, esse isolamento que nós estamos tendo, não vai durar para sempre, né? É um isolamento que vai acabar, e quando acabar, Deus vai nos trazer para o outro lado disso em vitória, porque essa é a promessa de Cristo. Mas a pergunta é, quando você olhar para trás na sua vida, o que você vai dizer desse tempo que você teve um pouco livre? Você passou esse tempo no Facebook, no Instagram, ou notícias, deixando seu coração cada vez mais ansioso a respeito da situação? Ou você passou esse tempo para conhecer a Cristo mais profundamente? Você tirou esse tempo para realmente pegar a sua Bíblia e se aprofundar na palavra de Deus e pegar um comentário e conhecer mais intimamente a palavra de Deus e passar mais tempo em oração, orando pelo mundo, orando pela tua família, orando pelos teus amigos, orando pela economia do mundo? Você passou mais tempo assim, ou você deixou o tempo passar e não realmente optimizou o tempo para que você realmente pudesse dizer que você conseguiu crescer espiritualmente, que você tem uma relação mais forte com Deus, porque você teve esse tempo para poder ficar sozinho? Faça dessa semana, uma semana que está começando agora, faça dessa semana uma semana onde você vai buscar a Deus com mais intensidade. Ao invés de ficar passando muito tempo na TV, busque a Deus, leia a palavra de Deus. Talvez você nem conheça muito a palavra de Deus. Comece no capítulo, no Evangelho de João, comece a ler a respeito de Cristo no Evangelho de João, leia o livro de Provérbios, o livro de Salmos, encha o teu coração, porque Deus está agindo e tu não precisa te preocupar com o amanhã. O que tu precisa te preocupar ou focar é na tua relação com Deus nesse momento, né? É um momento maravilhoso para a gente poder tirar vantagem dele e crescer em conhecimento de Deus. Essa é a minha palavra para você. Eu espero que você tenha uma semana abençoada e fique com ele.